mundo, bom ver vocês por aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre conceito fundamental, que, como a gente conversou na semana passada, é curioso porque é fundamental, mas não fundamental no sentido de que é tão simples que a gente nem precisa revisitar, não, é fundamental no sentido de que a gente precisa, talvez, revisitar sempre, né? O tempo todo a gente deve, e muito, voltar nesses conceitos e tê-los com muita clareza para conseguir manejar a clínica do modo mais ético possível. Inclusive, ética é uma das coisas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, eu vou aqui, seguindo aquela nossa lógica de não perder tempo, vou projetar aqui aquele esqueminha que eu mandei para vocês, dos primeiros conceitos que a gente está trabalhando. Então, vocês vão se lembrar aí que na semana passada a gente falou sobre a regra fundamental da associação livre e falamos rapidamente sobre o percurso e por que eu comecei justamente por esses conceitos, tá bom? Quem puder deixar a câmera aberta, pode deixar aberta, depois eu lembrar de fazer um print de vocês, esqueci completamente da outra vez de fazer um printzinho de vocês, de novo, só essa pessoa que esquece dessas coisas. Porque na gravação, até pelo modo que grava só quem está falando, né? Não grava todo mundo, até porque se gravasse todo mundo ia ficar um negocinho muito pequenininho, né? Então a gravação tende a gravar. Acho que tem um modo de mudar essa configuração, mas não sei mudar e não vou aprender hoje. Com certeza não vou aprender hoje a fazer isso. Bom, então voltando aqui, a gente falou um pouquinho sobre a relação entre esses conceitos que eu coloquei nessa tabela, que é regra fundamental, atenção flutuante, transferência, resistência, abstinência e interpretação, e aprofundamos um pouquinho no primeiro, que é a regra de ouro, a regra fundamental, que é da associação livre. Vocês vão se lembrar também por que dessa minha escolha de, em vez de eu trazer só uma definição minha, eu trazer as citações do Freud e do Lacan. Primeiro, para poder apontar aonde vocês vão encontrar na obra do Freud e do Lacan, para que vocês possam ir até lá. Hoje, com as versões físicas e digitais da obra, os PDFs, a gente acha muito mais facilmente. Então, uma vez que a gente sabe em qual ano está, a gente consegue jogar um trecho da citação e achá-la em segundos, né, para poder saber ali aonde estudar e como estudar. Fiz questão também de tentar localizar no percurso da obra dos dois autores cada um desses conceitos, para que a gente possa também entender de que modo esses conceitos foram sendo construídos ao longo da obra, porque, veja, não existe uma obra concisa, consolidada, estática, nem no Freud, nem no Lacan, e nenhum autor, na verdade, porque para isso o autor teria que viver a vida toda, morrer, voltar e lançar a obra, né? Como no final das contas a pessoa vai vivendo, escrevendo, vivendo, escrevendo, à medida que ele vive e escreve, a obra se modifica. Então, a obra é extremamente viva. A psicanálise, ela é uma escrita viva. Ela se modificou durante todo o percurso do Freud, se modificou no percurso dos pós-freudianos, incluindo Lacan, e se continua se modificando no percurso dos nossos psicanalistas contemporâneos, inclusive, se vocês pararem bem para pensar, quando a gente está aqui discutindo neste lugar, neste contexto, com gente de tudo quanto é canto, a gente está, de algum modo, reinventando e modificando alguma coisa também. Então, acho muito legal essa coisa viva da psicanálise, que acho que as redes sociais nos permitiram até fazer uma coisa até bem interessante, inclusive de tirar dos grandes centros, ou da ideia de que só se pode fazer formação em determinados lugares. Essa ideia dinâmica da gente poder andar pelo Brasil inteiro é bem legal. Bom, passada a associação livre, hoje, o que eu queria conversar com vocês? Eu queria conversar com vocês sobre atenção flutuante, vou pular transferência e resistência, porque essas duas eu quero conversá-las em par, transferência e resistência, e depois da associação da escuta flutuante, ou atenção flutuante, eu quero falar sobre a regra da abstinência, que seria uma
segunda regra na psicanálise, a primeira e a regra de ouro e a regra fundamental é a associação livre, mas para que ela aconteça, tem que ter condições. E dentre uma das condições é a ética do tratamento, que Freud, ele chamou de regra da abstinência, em Lacan ele chamou de ética. E queria falar um pouquinho sobre interpretação. Então, esse é o objetivo, não sei se vou alcançar os 3 itens hoje, mas o objetivo é que a gente consiga fazer esse percurso. Por que deixar transferência e resistência separadamente? Porque é mais fácil falar das duas integradas uma à outra, mas primeiro eu quero falar das condições nas quais vai ficar muito claro que a gente precisa da transferência para que elas aconteçam e de que elas todas vieram da resistência, de algum modo, também. A gente falou isso na semana passada, de que talvez o conceito mais antigo da psicanálise, quando ela se fundou em 1900, tenha sido resistência. Justamente porque os métodos pré-associação livre, ou seja, pré-psicanalíticos, tanto a hipnose quanto a catarse, sobretudo a catarse, foram métodos que geraram enormes resistências e que fizeram, portanto, o próprio método psicanalítico ser repensado. Porque, embora a catarse permitia que muito material fosse fornecido, dava pouco recurso para que esse material fornecido fosse de fato utilizado, porque um paciente não lembrava disso depois, e mesmo se ele lembrasse, ele poderia, por exemplo, ficar extremamente constrangido por ter dito aquilo do qual ele não estava preparado para dizer. Então, inclusive isso, de quando o sujeito dá conta de dizer e quando a intervenção consegue ser apresentada e dita, isso é importante aqui para a gente também. Então, vamos começar pela atenção flutuante. A atenção flutuante, ela faz par com a associação livre. Então, veja, se eu faço essa proposta ao analisando, venha e diga, né? Diga sem se preocupar com que seja lógico, que seja importante, que seja coerente, simplesmente venha e diga. Ora, eu tenho que, por outro lado, oferecer um receptáculo para isso. Ou seja, não adianta eu falar, venha e diga, como quem, e aí o paciente vem e diz, e é como se ele jogasse pérolas aos porcos, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é como se ele pegasse um material maravilhoso e jogasse num lugar que não está preparado para recebê-lo, que não sabe o que fazer com esse material que é ofertado. Então, quando você oferece, venha e diga, você tem que, por outro lado, ter aqui as condições de receber esse material, né? Você mutou. Pronto. Ele mutou sozinho, não entendi, mas mutou rápido, né? Coisas do Saci que moram na internet. Hoje é dia do Saci? Não é? Eu acho que é hoje o dia do Saci, se eu não me engano. Foi ontem? Ah, então ele chegou atrasado. Bom, continuando. A ideia, então, tem um par entre associação livre e atenção flutuante. Eu posso oferecer ao sujeito, venha e fale, se eu oferecer uma certa possibilidade de receber isso que ele fala. Então, o Freud, ele diz o seguinte, vou dar só para a gente poder ver do Freud primeiro. Veja, atenção flutuante. Trata-se da contrapartida do psicanalista diante do ouvinte, feito ao analisante a associação livre. Então, veja, é uma contrapartida. É a contrapartida porque eu digo fale, a partida é que eu te escuto, né? Não tem como eu digo fale e isso cair no completo vazio, isso cair num lugar impossível. Então, é uma contrapartida no sentido que eu digo fale porque eu te escuto. Por que flutuante? E aí vem essa citação de 2012 que acho que nos organiza muito bem. Tão logo alguém deliberadamente concentre a sua atenção num certo ponto, e aí, a 2012, o Freud vai falar por que flutuante. Agora, essa definição é do Bruce Fink, que eu acho que é bem organizada. Veja, tão logo alguém deliberadamente concentre a sua atenção até certo ponto, ele começa a selecionar o material diante dele. Um ponto ficará fixado e os outros serão desconsiderados. O que significa, então, que a atenção flutuante, ela é uma escuta que não seleciona o que será escutado,
eu só ver um negócio que eu coloquei aqui em... Não, tá certo, é igual. A atenção flutuante é uma atenção que parte do pressuposto que propõe a ideia de que eu não vou selecionar aquilo que eu vou escutar. Que, então, eu não posso escutar antecipadamente ou supor o que o sujeito tem ali a me dizer. Então, a atenção flutuante é uma escuta que não seleciona o que será escutado, continuando daqui, e por isso permite ao analista escutar aquilo que não se antecipa, nomeia, compreende ou conclui, né? Continuando a citação, e a gente volta explicando. O analista convida o sujeito a falar livremente e, em troca, lhe oferece uma atenção que não se engarranche em nenhum ponto específico. E por que não engarranchar em nenhum ponto específico? Porque isso impediria o analista de seguir escutando, porque você engarrancha num ponto, o paciente continua falando, você engarranchado no ponto já não consegue escutar o que ele está falando depois disso. Então, quando se fixa num ponto, não se escuta nada o que foi dito depois do ponto fixado. É uma atenção que compreende, então, do mínimo nível do significado e consegue ouvir todas as palavras e as maneiras como são pronunciadas, incluindo velocidade, volume, entonação, emoção, deslize, hesitação e assim por diante. Quis, nesse ponto aqui, pegar uma citação do Bruce Fink, porque talvez seja muito bem organizada a ideia do que é essa escuta flutuante. Veja, essa atenção flutuante ou essa escuta flutuante implica em eu não escutar tanto o conteúdo do que está sendo narrado, a história do que está sendo narrado e, sobretudo, não as implicações morais ou de qualquer outra ordem do que está sendo narrado. Mas eu consegui efetivamente receber, sobretudo, significantes. O que são significantes? São justamente essas palavras, não no sentido delas amarradas a um significado fixo, mas como palavras no sentido de peça solta, e para eu ver para onde que ela vai. E para eu ver onde ela vai, eu preciso pensar nesses significantes, que a gente chama de imagem acústica com Saussure. Como assim imagem acústica? Um significante, ele é, sobretudo, uma palavra escrita ou uma palavra dita, mas ela não necessariamente, o significante, vem amarrado a um sentido. Se ele não vem amarrado ao sentido, eu posso utilizá-lo no não sentido ou no outro sentido. Por exemplo, quando uma criança quer te xingar e não sabe um palavrão, ele fala seu, cadeira. Logo, ele permite perfeitamente pegar o significante cadeira e utilizá-lo ao seu modo, entende? Utilizá-lo do modo que ele precisa naquele momento. Naquele momento, ele precisa mais de um palavrão do que de uma cadeira. Logo, o significante cadeira serviu para o uso que lhe é singular naquele momento, e não para o uso socialmente determinado. Então, as palavras, no sentido de significantes, eu quero saber como elas são pronunciadas, qual o sotaque, a velocidade, o volume, a entonação, a emoção, o deslize, a hesitação. Então, é mais em como esse discurso é oferecido do que de que modo esses significantes carregam consigo uma história. Vou pegar um exemplo aparentemente simples. Por exemplo, a gente estava conversando agora à tarde na disciplina de ética, dando a disciplina de ética à tarde, um tema polêmico. Disciplina de ética é sempre tema polêmico, tá? Disciplina de ética são temas polêmicos. Os temas polêmicos deste ano, normalmente a gente pega os temas que estão em votação no STF, tá? Esse ano, o que está ali no STF? A questão do aborto, a questão das drogas, a questão por incrível que pareça, mandaram para o STF, o Partido Novo, mandou para o STF a solicitação de rever uma diretriz nossa que proíbe a relação entre psicologia e religião e que, portanto, desde 1999 é proibido, por exemplo, a cura gay. Olha que loucura. E aí mandaram para o STF querendo quebrar essa nossa resolução de 1999. Então, tem umas coisas muito doidas, que normalmente são essas coisas que a gente toma nas disciplinas de ética. O assunto de hoje era a questão do Nua Vidas, que é um atendimento do Hospital das Clínicas relativos a vítimas de violência sexual. E aí, o que a gente estava conversando, por exemplo, sobre essa questão da atenção flutuante? Por exemplo, na vida cotidiana, uma pessoa chega para você e diz, estou grávida. Antes da pessoa terminar de falar o último A do grávida, você já diz, parabéns! Olha que coisa violenta.
É como se você estivesse dizendo que ela não tem outra opção diante dessa informação, estou grávida, que não estar feliz. E se ela não estiver? E se, junto com a informação, estou grávida, vírgula, e isso é uma merda, vier? Suportem essa ideia, tá? Suportem a ideia de que o significante não vai vir sempre atrelado ao que você espera que ele venha. Pode acontecer que uma palavra, por exemplo, grávida, ela venha associado a uma velocidade, um volume, uma entonação, uma emoção e um deslize que aponte para um insuportável da informação, tal qual esse mesmo significante pode vir acompanhado a uma velocidade, um volume, uma entonação, uma emoção que aponte para um encantamento com essa informação. Entende? Então, receber eticamente a palavra significa não antecipar a sua tradução. Essa seria, então, a propósito da atenção flutuante. A gente brinca normalmente no ambulatório que a gente dá 15 segundos. A pessoa diz, estou grávida, e você espera 15 segundos. Ou seja, esses 15 segundos é para você ver o que vem depois. Tem uma outra brincadeira que a gente faz, que eu escrevo no quadro, normalmente, no primeiro dia de aula. Escrevo assim, não gosto de você. Aí os alunos vão entrando e falam, nossa, professora, primeiro dia de aula, e assim, já está nesse nível. Aí depois, na hora que todos os alunos terminam de entrar, eu coloco uma vírgula longe de mim. Obviamente, aí você faz uma coisa fofinha. Ou seja, o que eu estou dizendo para os alunos com isso? Um conceito muito importante da psicanálise, que chama Nachtraglichkeit, né? Um só depois, a posteriori, em que é necessário que você receba uma certa informação para retroativamente fornecer um sentido ao significante, entende? Então, eu não gosto, ele pode significar o contrário do que aparentemente ele diz. Bom, seja pelo exemplo do grávida, pelo exemplo do eu não gosto, o que eu estou tentando apontar para vocês é que se vocês ficam enrijecidos e fixados na história que está sendo contada, vocês, no final das contas, não vão ter recursos para poder fazer as intervenções que a gente vai falar um pouquinho ali na interpretação. Em termos lacanianos, de escuta flutuante ou atenção flutuante, o Lacan diz o seguinte: ainda que, como todo mundo, não sejamos capazes de um pensamento por vez, mas por nos colocarmos nesse estado pudicamente chamado de atenção flutuante, que faz com que, justamente, quando o analisante emite um pensamento, possamos ter um outro muito diferente, é uma feliz coincidência da qual brota um clarão. E é justamente daqui que pode se produzir a interpretação. Então, veja por que é importante a atenção flutuante. De onde mais produziria a interpretação se antes da pessoa terminar de falar o A da palavra grávida, você já sabe o que ela significa, entende? Como você interpretaria se todo o sentido já tivesse dado? Então, voltem, olha como, de novo, Lacan é bem didático quando ele quer, essa também ele está sendo. Veja, ainda que todo mundo, que como todo mundo, não sejamos capazes de um pensamento por vez, né? Mas por nos colocarmos nesse estado pudicamente chamado de atenção flutuante, faz com que, justamente, quando o analisante emite um pensamento, possamos ter outro muito diferente. Isso significa que o analisante está falando, você está escutando, você está construindo uma interpretação sobre o que você está escutando, enquanto está escutando aquilo que continua sendo dito. É necessário, então, permitir que isso aconteça. Bom, é uma feliz coincidência essa que é capaz do sujeito estar emitindo um pensamento e você pensando a partir do que o sujeito está dizendo e daquilo que acabou de ser dito, e é justamente daí que pode se produzir uma interpretação. Continuando aí, quer dizer que, devido ao fato de que temos uma atenção flutuante, queremos dizer o que ele disse, simplesmente por causa de um equívoco, quer dizer, de uma equivalência material. Nós nos apercebemos, porque sofremos, que o que ele disse poderia ser dito de través, e é justamente ao ouvi-lo, todo de través, ou seja, o que é ouvir de través? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, ouvir de través, ouvir atravessado, ou seja, ouvir sem procurar um encontro.
sem procurar um encaixe. Não, porque quando vocês vão viver na via imaginária, escutar na via imaginária, a gente fica buscando encaixes. A pessoa diz, meu celular foi roubado. Aí você diz, nossa, eu já tive meu celular roubado também. Encaixe. A pessoa diz, estou muito triste. Você diz, nossa, eu sei, te entendo, também já fiquei tão triste assim. Encaixe. Ou seja, de modo geral, como a gente escuta habitualmente nas nossas relações, a gente escuta sobretudo pela via imaginária. O que é essa via imaginária da experiência? A via imaginária da experiência é uma via que procura espelhos. Entende? Então a pessoa diz, estou feliz também. Estou triste, já tive triste assim. Meu celular foi roubado, sei bem como é isso, já tive 3 roubados. Ou seja, você não consegue permitir que a pessoa tenha uma experiência da qual você não participa, porque narcisicamente nós somos assim. Ou seja, tem nesse encontro imaginário um narcisismo gigantesco nosso, ou seja, escutar pela via imaginária também é escutar pela via narcísica, conseguem perceber? Ou seja, eu preciso que esse sujeito tenha algo em comum comigo. Pode ser o triste, pode ser o celular roubado, pode ser uma opinião, pouco importa. Eu tenho que ter alguma coisa que eu me encontre naquilo que ele está dizendo. Mas se eu me encontro naquilo que ele está dizendo, não é análise mais. Consegue entender? Eu não posso me encontrar pela via imaginária com o dito do paciente. Se eu me encontrar pela via imaginária, já não é análise mais. E por isso, inclusive, a gente vai para a regra da abstinência e a ideia de ética. Então, a escuta flutuante exige que ela flutue, porque normalmente, quando ela engarrancha nas questões imaginárias, narcísicas nossas. Se ela engarranchar, é provável que ela não engarranchou por causa do que está sendo dito, mas porque aquilo que disse te fisgou de algum ponto, entende? Pegou em alguma questão narcísica sua, por isso ela estacionou naquele ponto. Isso significa que essa escuta flutuante é, sobretudo, uma disciplina. Entende o que é uma disciplina? Quando você percebe que você engarranchou, você fala, opa, volta. Essa coisa de... Quem atende já deve ter percebido isso. Que, nesse momento, você fala, para você mesmo, presta atenção que você engarranchou. Ou seja, é uma disciplina de que quando o seu pensamento engarrancha numa determinada coisa que o sujeito está falando, é muito provavelmente porque você fez um nó ali imaginário. A gente tem uma outra via também que tem nos engarranchado bastante, que é a via simbólica, tá? O que é essa via simbólica? Nós recebemos o tempo todo inúmeras demandas. Me diga, o que eu tenho? Eu tenho autismo? Eu tenho TDAH? Me conta para mim qual que é meu problema. Eu juro, minha vida não vai mudar nada. Eu nem preciso do laudo, não vou levar lá para lugar nenhum, mas me conta qual é o meu problema. E essa nomeação do problema, a nomeação conforme os manuais, CID, DSM, etc., convoca a estacionar também a escuta, entende? Porque você começa a escutar só aquilo que leva a essa conclusão que o sujeito está desesperado e o desespero dele te desespera junto. Ele quer pressa nessa conclusão, você oferece pressa nessa conclusão e você não escuta mais nada a não ser aquilo que cola no manual. E aí é uma cola simbólica. Deu para entender? Então, nós temos 2 coisas que nos atrapalham a escuta. A via imaginária da experiência, que tem a ver com o nosso narcisismo, alguma coisa que me fisga na história dele, que na verdade é meu, levem isso para análise, e tem alguma coisa da via simbólica que engarrancha o meu discurso, que eu fico ali tentando atender a demanda dos encaminhamentos que chegam, por exemplo, de oferecer um diagnóstico e assim por diante. Entende? O diagnóstico é uma via simbólica que tem engarranchado bastante. E aí a gente continua aqui, veja, é justamente ao ouvi-lo todo de través, o que significa través? Sem encaixe, sem dar match, sem procurar fazer quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça, ele é isso, né? Nossa, achei a peça, uau, temos a imagem inteira. Ou seja, você fica encantado pela descoberta. Não é para fazer uma descoberta. Isso, inclusive, uma das regras do funcionamento da clínica é que você não deixe enrijecer e fixar uma conclusão, lembram disso? Ou seja, o sujeito, ele chega com uma fantasia e seu trabalho como analista é não deixar essa fantasia enrijecer naquele ponto, entende? Tanto que você diz, será que A tem a ver com B? Aí a pessoa, quando é muito dócil ao tratamento, nossa, é verdade, A tem a ver com B. E aí o que você faz na sequência?
Ou será que A tem a ver com C? Ou seja, você oferece um outro justamente para ele não fixar ali e não cair no erro da sugestão, não é? E aí, quando ele estiver indo embora, quase com a porta aberta, você diz, ou será que é C? Né? Ou seja, e aí é até interessante, porque o paciente ele pode voltar e falar assim, mas você complica a minha vida, eu achei que era A e você propõe B, aí eu penso que é B, você diz C, e aí você diz, então, e você vai ter que construir sozinho se A, B e C, ou A, ou B, ou C, ou A mais B mais C, e aí essa construção é do analisando, entende? Ou seja, faz parte do seu trabalho não deixar enrijecer e fixar a fantasia numa conclusão precipitada, e sobretudo uma conclusão que não seja sua, tá? Sobretudo uma conclusão que não seja sua. Por isso eu voltei da coisa, por exemplo, do grávida, por exemplo. Na nossa conclusão cotidiana, alguém diz, a semana passada uma aluna veio contar que estava grávida, tem diminuído bastante. Antigamente sempre tinha, por cada turma, 2, 3 gestantes. Agora, uma a cada 2, 3 turmas. Mudou bastante. A gestação na universidade diminuiu bastante. Mas uma aluna, que está no 8º período, veio contar que estava gestante, aí eu dou meus 15 segundos, né? Aí ela, professora, pode dar parabéns, eu estou feliz. Meus parabéns. Eu dou os 15 segundos, porque vai que ela fala que é meus pêsames. Por via das dúvidas, não sabendo se é meus pêsames ou parabéns, você espera os 15 segundos para você saber o que isso significa para ela, entende? Porque não importa o que significa para mim. Não importa se para mim é uma coisa maravilhosa ou uma coisa tenebrosa. Não importa a minha experiência com o que é gestar, entende? Importa o que é para essa pessoa que traz. E olha que aí é uma experiência, inclusive, de professor-aluno, nem é de outra ordem, né? E para fechar esse ponto, então, o que é ouvir de través? Ouvir de través é ouvir atravessado, sem encaixes. Atravessado significa, sabe aquelas peças que nunca encaixam? Seria como se você comprasse um quebra-cabeça de 100 peças, de 100 quebra-cabeças diferentes, e misturassem as 100 peças. Não é para encaixar essas peças, entende? Não é o objetivo da escuta encaixar. E aí a gente permite observar de onde emergem os seus pensamentos, sua semiótica própria. Ela não emerge do nada, de outra coisa, senão a sua existência da língua. O que é essa existência da língua? Há algo que é meu, que inclusive, uma vez que eu fui alienada na linguagem, a linguagem me atravessa como vindo de dentro, digamos assim, né? Mas há algo também dessa existência, que essa língua, na qual eu me alienei lá, nesse primeiro encontro com o grande outro, também já vem de fora antes mesmo de eu nascer. Então, tem uma relação de existência com a língua que é muito interessante. Essa língua, ela me é própria, mas é estrangeira ao mesmo tempo. E essa experiência que é interessante na análise, que o sujeito ele seja estrangeiro do próprio idioma, entende? É interessante que o analisando, ele tem uma experiência de estrangeirice, ou seja, que ele próprio tem um certo estranhamento com a língua que ele fala. Então, essa la língua existe numa outra parte que não crer ser seu mundo. Ou seja, essa língua que me é tão própria, que eu falo desde que eu nasci, mentira, não falo desde que eu nasci, mas a gente tem essa sensação, né? A minha língua é materna, ou seja, a língua que eu falo desde que eu nasci, eu preciso ter alguma coisa de estrangeira na minha relação com ela. E como é que a gente estrangeira ela? Questionando os significantes, não é? Quando o sujeito nos traz um significante e a gente circula ele. A gente, às vezes, circula, às vezes a gente escande, às vezes a gente divide o significante, mas a gente causa uma relação de estranhamento, ou seja, de estrangeirice, com o idioma que aparentemente lhe é tão próprio. Entende? Zilá? Não, então, eu estava pensando nisso que você falou, por exemplo, que na clínica, né, se chega um paciente assim, eu estou grávida, supondo, estava aqui pensando. E aí fica esperando sua reação. E aí você dá lá, a pessoa não continua. E aí, assim, você acha possível fazer uma intervenção? E para você, como é que é isso? É bom ou é ruim? Ou só, talvez só... Pode, dá na mesma. É a mesma coisa lá, que sejam 15 segundos, que seja uma brincadeira tipo, e para você isso é bom ou ruim, meus parabéns ou meus pêsames, e aí depende muito do que você já conhece dessa paciente, do tipo de humor que ela carrega, que essa paciente carrega, dá na mesma. O que a gente está querendo dizer é abrir o sentido.
Porque quando você fecha o sentido, é como se qualquer coisa diferente do sentido que você oferecesse fosse proibido. E aí você sai da posição de analista e vira uma espécie de censor, entende? Se, diante de uma notícia, eu digo parabéns, é como se eu estivesse dizendo, eu te proíbo de sentir qualquer outra coisa que não o parabéns que eu te ofereci. E aí é muito violento, porque que lugar, então, ela vai poder sentir o contrário disso? Gente, que outro lugar no mundo, a não ser a análise, que alguém pode falar assim, olha, tenho filhos, mas me arrependi enormemente de ter filhos. Que outro lugar do mundo alguém vai poder dizer isso e não ser julgado? Entende? E, então, assim, fazer essa intervenção não teria problema, né? Não, Tipo, não teria, porque o objetivo é abrir o sentido. Se sua intervenção abre o sentido, ela está ok. e só mais uma coisinha, com relação à atenção flutuante, né? Que sempre o medo é passar alguma coisa despercebido. Óbvio que com a experiência, né, você vai treinando, porque a gente sempre pode ficar na dúvida, gente, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu foquei num negócio que não era o importante, que o importante era a outra coisa? Né? Não sei se eu acho que talvez isso também surja, né? Assim, normalmente. O que é importante nos dá notícia na língua, porque o que é importante repete, o que é importante desliza, o que é importante tropeça, o que é importante, entende? Ele nos dá uma certa notícia. Então, no final das contas, seu ouvido vai quase que doer e coçar quando o significante se fizer mostrado, entende? O significante, ele se exibe, é engraçado isso, vocês vão percebendo com o tempo. É como se o significante ali, ele arruma um modo de se exibir, de se mostrar, seja pela via do tropeço, do ato falho, da repetição, do deslizamento, da escansão, da interrupção. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, não, eu queria te dizer, não, deixa. Pronto, eu queria te dizer, não deixa, e aí você vai brincar com isso. Eu queria dizer não deixa, quem não deixa? Você não deixa? Ou seja, o não deixa, que seria não deixa para lá, já virou um não deixa, não me autorizo. Pronto, já virou uma brincadeira maravilhosa de significantes. Consegue entender? É essa coisa que a pessoa coloca, não, é porque eu falei bobagem, adoro bobagens. Ou seja, essa coisa de que qualquer coisa que a pessoa diga para não dizer, te faz material para produzir mais dizer. Essa brincadeira com a língua. Por isso a poesia nos é tão importante. Manuel de Barros, talvez, as construções do inconsciente, as construções do Manuel de Barros se encontram completamente. Eu vou postar, vou colocar lá, tem uma carta do Manuel de Barros, quando o Wesley estava escrevendo sobre ele, eles trocavam algumas correspondências, eu vou postar umas cartas do Manuel de Barros sobre a análise dele próprio sobre as formações do inconsciente, a obra dele. Eu vou postar lá as cartinhas escritas à mão, letrinha pequenininha, coisa mais linda. Vou postar lá para vocês depois verem. Então, a poesia nos serve muito dessa lógica, porque a poesia ela é justamente aquela que leva tão a sério a palavra que pode brincar com ela. A gente leva tão a sério a palavra que o Freud escreveu um livro inteiro sobre os xixes, um outro livro sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que é sobre tropeços, falhas e etc. Ou seja, a gente leva tão a sério as palavras que elas se tornaram o principal instrumento do nosso trabalho. As palavras no sentido do significante mais do que significado. Isso é muito importante. Às vezes a gente se vê preso demais à história, e a história não é necessariamente... A história ela é importante na vida lá fora, para fofoca, para novela, mas não tanto na clínica. Na clínica o significante se torna mais importante do que a história. E aí vem um ponto importante aqui, olha. Um outro conceito que eu queria trabalhar hoje é o da regra da abstinência. E aí vocês vão perceber o quanto a regra da abstinência conversa muito com a escuta flutuante. Porque, veja, para eu escutar de um modo flutuante, eu tenho que abrir mão de antecipar o que eu vou escutar. Eu tenho que abrir mão de saber o que eu vou responder diante do que eu vou escutar. Inclusive, uma das coisas, quando a gente está ali com os alunos logo no início, disciplina de psicanálise 1, logo no início assim, da graduação, uma das coisas que eles falam assim, mas e se o paciente falar tal coisa, o que eu respondo? E se ele disser tal coisa, o que eu respondo? É como se a gente quisesse antecipar o que vai ser dito e o que vai ser respondido. E não é assim que as coisas funcionam, porque o que vai ser dito depende não do conteúdo que foi dito, mas de qual palavra ele escolheu para dizer.
né? Ele falou baixinho, ele falou alto, ele falou rápido, ele falou devagar, porque o que você vai devolver tem a ver com esse tom, essa velocidade, essa escolha significante. Por isso, não dá para copiar, colar de uma experiência para outra. Então, e essa regra que diz que não dá para copiar de uma experiência para outra, eu não posso tirar da minha própria experiência, oferecer para o sujeito, olha, eu já passei por isso, deixa eu te explicar. Eu fiz isso, então você vai fazer aquilo, ou seja, essa regra que diz que eu não posso oferecer um recurso simbólico, por exemplo, o manual diz que eu não posso oferecer uma experiência imaginária, aconteceu comigo, você pode fazer aí, copia-cola, essa regra é a regra da abstinência, essa regra que diz que eu não posso pegar de empréstimo ou antecipar nada. Então, veja, a regra da abstinência é um conjunto de recomendações ao analista para que seja, de fato, possível a regra fundamental, que é da associação livre. Porque o sujeito ele só vai poder falar livremente se houver um espaço livre de escuta. O espaço livre de escuta implica em eu me abster. Eu abster de julgar, eu abster de saber, eu abster de concluir, eu abster de identificar, eu abster de nomear, entende? Ou seja, eu me abstenho de desejar, de decidir, de saber, de antecipar. Essa regra, no que eu me abstenho, eu consigo avançar para a minha ferramenta da escuta flutuante e oferecer para o sujeito, de fato, a associação livre, que ele faça a associação livre. Então, Freud esclarece que não se trata da óbvia abstinência, mas de vez em quando é importante a gente lembrar disso, a abstinência física do analista em relação à demanda amorosa do paciente. É óbvio que a abstinência física, o Freud ainda brinca, né? Essa é óbvia, eu não vou gastar muito tempo falando dela, é óbvio. Que o paciente diga, sonhei com você, você vai pedir para ele relatar o sonho, não tanto para você se sentir lisonjeado por ser objeto sexual daquele sonho, mas porque os significantes que advêm daquele sonho podem ser úteis para o tratamento, correto? Ou seja, você não vai escutar aquele sonho numa posição de, sei lá, vai que você tem fetiche de acumular sonhos que tenham você como objeto. Não é esse o objetivo pelo qual o sujeito vai narrar este sonho. Então, o Freud, ele esclarece que é óbvio que a abstinência tem a ver com a questão física, mas é claro que ele não ia criar um conceito para uma coisa tão óbvia. É mais que isso. Então, a regra da abstinência tem a ver com a atitude do analista diante das mais variadas demandas do paciente. E aí a gente volta naquelas demandas. O que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? Meu filho anda na ponta do pé, ele é autista? Você acha que eu tenho depressão? Você acha que eu preciso tomar remédio? Ou seja, a postura, a atitude do analista diante dessas mais variadas demandas do paciente. Inclusive, e sobretudo, de saber antecipadamente. E aí, muitos analisandos pedem, e é necessário que o analista se abstenha desse lugar, eles te pedem, pela via da demanda, para que você decida, instrua ou conclua. E você precisa se abster desse lugar. O analisando diz para mim, você acha que eu devo fazer tal coisa? Você acha que eu devo divorciar do meu marido? Você acha que eu devo manter essa gestação? Você acha que eu devo fazer... Entende? O analisando te pede que você decida, que você instrua ou que você conclua. E é fundamental que você recuse decidir, instruir ou concluir. Caso contrário, você não está sendo ético. A posição ética do analista, e por isso o Lacan vai falar no quadrinho aqui ao lado, que a gente vai avançar para ele, que a ética da psicanálise é a ética do desejo do analisando, não sua. Então, eu não posso dizer para o sujeito o que ele vai fazer com o tempo, com o corpo, com a vida, com as relações amorosas ou sociais, porque o que comanda essas decisões é o desejo dele, não o meu. Então, eu preciso ter uma atitude de me abster de atender essas demandas. Inclusive, a gente tem uma regra. Demanda é feita para ser ouvida, não para ser atendida. Já ouviram essa, né? Ou seja, as demandas eu recebo todas. Atendo nenhuma. Deu para entender a lógica? Mas você recebe todas. E para que você recebe as demandas? Porque as demandas são linguagem. Você recebe as demandas porque junto com as demandas vem significantes. Todos os significantes que você precisa do tratamento vão vir das demandas. Mas se você atende as demandas, você mata os significantes. Não vai vir significante mais nenhum. Porque você já concluiu,
E depois que você conclui, ou seja, depois que você decide, instrui ou conclui, não há mais nada a ser dito? O enigma acabou? Então, se abster de fazer o trabalho do analisando, de elaborar diante do seu próprio sofrimento, entende? Então, a regra da abstinência, olha que regra importante, gente, que coisa super importante, se abster de fazer o trabalho do analisando, de elaborar diante do próprio sofrimento. Se abster de decidir, instruir ou concluir no lugar do analisando. Se abster de responder prontamente às demandas que são oferecidas. É uma regra maravilhosa, sem ela não é psicanálise. Qualquer coisa diferente disso não é psicanálise. Então, o tratamento analítico deve, tanto quanto possível, ser conduzido na privação, na abstinência. Não tem como ser mais claro que Freud disse em 1919. O tratamento analítico deve ser conduzido na privação, na abstinência. Trata-se, portanto, de se abster de desejar, saber ou escolher pelo outro, o outrinho com minúscula, que é a outra pessoa, que aqui no nosso caso é o sujeito em análise. De se abster de assumir a responsabilidade, e isso é fundamental, sobre os atos e os ditos do paciente. Afinal, qual que é o objetivo do início do tratamento? Retificação subjetiva, que é um conceito que a gente vai estudar lá na frente. A retificação subjetiva é ilustrada pelo Freud naquela frase maravilhosa, qual a sua participação naquilo que você se queixa, correto? Se eu não vou pela regra da abstinência, eu tomo para mim a responsabilidade sobre o que você se queixa. Olha que loucura. Como que alguém vai fazer retificação subjetiva e entrar em análise se a responsabilidade sobre o sofrimento, que vem a partir de atos e ditos do paciente, são tomados, sequestrados pelo analista? Então, a regra da abstinência se trata de abster de desejar, saber, escolher, ou seja, de assumir responsabilidade sobre o que o paciente faz ou diz. O que ele faz ou diz precisa ser devolvido a ele para que ele tome para si essa responsabilidade. Então, para o analista, implica em recusar satisfazer os inúmeros pedidos do paciente e desviar de preencher os lugares e papéis que tendem a ser impostos pelos pacientes e familiares. Por que eu incluí os familiares? Aonde eu vejo as pessoas mais escorregando é na clínica com crianças, tá? Porque na clínica com crianças, os pais chegam com demandas muito claras. Meu filho não está sabendo ler. Você vai ajudá-lo para ele ler? Meu filho não está conseguindo usar o banheiro. Você vai ajudá-lo? E aí, de repente, você é colocada. Há uma expectativa de que você ocupe um lugar do professor, da TO, dos próprios pais. Inclusive, dos próprios pais é uma das bem comuns, tá? Ou seja, de repente você descobre, a criança te conta que ali é o único lugar que ele brinca, é o único lugar que ele conversa. E aí você fala, mas como assim é o único lugar? Aqui não pode ser o único lugar. 1 ou 2 vezes por semana, 1 ou 2 horas por semana, não pode ser o único lugar de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Ou seja, não é possível ocupar o lugar de analista se você ocupa um outro lugar que não de analista, como, por exemplo, professor ou pais, porque aí você vai estar tentando educar, curar e fazer maternagem ou paternagem, e você não vai conseguir ocupar o lugar do analista. Então, o analista precisa recusar de satisfazer esses inúmeros pedidos, que são feitos tanto pelo sujeito quanto pelos seus familiares. Para fechar essa parte, a regra, olha só que interessante, frustrar as demandas do paciente é adotada não tanto para manter os limites da situação analítica, mas para fazer o desejo vir à tona. Olha que coisa bonita. Se você satisfaz o desejo, como ele vai vir à tona? O desejo, a gente só sabe dele porque ele é constantemente insatisfeito, correto? É necessário manter a lógica da insatisfação do desejo para que ele possa vir à tona. Se você tampona o desejo com alguma aparente satisfação, você coloca um tampão ali, claro que é um tampão falso, completamente fake, mas você impede que o desejo venha à tona. Para os fins que nos dá uma ideia interessante. Frustrar as demandas. O que é frustrar as demandas? O sujeito te traz a demanda na certeza que você vai responder. E ao invés de responder, você transforma a demanda no enigma. Olha que maravilha. Você transforma a demanda não no pedido, mas numa questão.
E no que você transforma a demanda numa questão, num enigma, e não num pedido a ser atendido, você frustra o sujeito. E ao frustrar o sujeito, ele é obrigado a apontar para o seu próprio desejo. Em Lacan, a regra da abstinência, o Lacan também até fala um pouquinho da palavra abstinência, mas logo ele substitui pela palavra ética. No seminário cético, o seminário da ética, talvez seja o que mais claramente ele nos explica isso. Um seminário inteiro para falar desse conceito, ou seja, ele deve ser importante, né? Não gastaria um seminário inteiro para um conceito. O Lacan, ele vai dizer, o Lacan, então, fala sobre a regra da abstinência a partir do conceito de ética, né? Fazendo referência à noção de neutralidade analítica. O que é essa neutralidade analítica? A neutralidade analítica tem a ver justamente com eu não saber ou não responder ou não ter uma opinião fechada para dar sobre um determinado assunto. Exemplos de neutralidade que nós conversamos agora há pouco. Talvez o exemplo mais simples de neutralidade que a gente conversou. Estou grávida. Neutralidade significa eu não fico nem feliz, nem triste com essa informação. Eu espero que o sujeito ofereça os afetos que colam nessa informação. Deu para entender o que é neutralidade aí? Qualquer coisa diferente disso não é neutralidade. E eu estou oferecendo a minha leitura sobre isso. Imagina que a sua leitura, você já pensou se você é uma pessoa que odiou a experiência da gestação. Aí a pessoa fala, estou grávida, você fala, ai, coitada. Nossa, eu tô com dó de você. Nesse calor, menina, que loucura, você vai sofrer demais. Suas pernas vão inchar, vai dar estria. Nossa, pensa as varizes que vão soltar. Você já pensou se você traz? Olha que coisa assustadora que seria isso. Ou seja, eu não posso nem dizer que a gravidez é a melhor coisa do mundo, nem a pior coisa do mundo. A lógica de neutralidade é que o sujeito vai ter que me trazer essas emoções associadas, tá? Continuando aí, sobre a neutralidade do analista, é importante apontar a diferença, e eu queria deixar isso bem claro, do papel social do analista, ou seja, fora da situação de análise, e o lugar do analista em relação ao discurso do analista. Lembra dos 4 discursos? A gente vai falar sobre eles também. O discurso da histérica, o discurso do analista, o discurso universitário, o discurso do mestre. Fora do contexto da análise, você nas suas redes sociais, você nas suas palestras, você na sua vida social, você pode emitir opiniões, inclusive políticas, correto? Eu posso dizer que eu prefiro um candidato X ou Y, eu posso dizer que eu prefiro um partido X ou Y, mas eu não posso fazer isso dentro da situação de consultório, sobretudo, e aí eu vou colocar uma coisa que aconteceu muito nas redes de atendimento, nas altas questões políticas. Vocês se lembram que tiveram profissionais de saúde que se recusaram a atender pacientes que eram de um discurso político diferente do deles. Isso não pode acontecer. Consegue entender? Vou fazer uma brincadeira que eu fiz com os alunos em 2018 aqui. Em 2018, os alunos do estágio estavam naquela coisa, né, de Lula preso, Haddad candidato, Bolsonaro crescendo. Em Goiás, o Bolsonaro terminou com 68% de votos. Aí eu brinquei com os alunos, falei, só vou falar uma coisa para vocês, se vocês não forem atender alguém que chega com a camiseta deste candidato, ou que diga claramente que vai votar nesse candidato, vocês podem abandonar o estágio, trancar a faculdade e esperar 4 anos. Porque, no final das contas, 70% das pessoas que vão procurar atendimento fizeram essa escolha. E isso não pode impedi-los de ter acesso ao serviço. Consegue entender o que eu estou apontando? Então, veja, na minha posição social, fora do discurso do analista, eu posso ter minhas opiniões, inclusive opiniões políticas. Mas, no discurso do analista, no contexto de análise, na lógica ética do analista, que respeita o desejo do sujeito e não o meu próprio, acho que só essa frase já resolve tudo, né? O desejo do sujeito e não o meu próprio, eu não posso levar os objetos do meu desejo. Entende a dificuldade? Essa separação ela é importante. Então, porque isso nos leva à frase mais conhecida de todas, a ética do analista é a ética do analisando, né? E a ética do analisando. E a ética do analista, a outra frase mais conhecida de todas, é a ética do desejo. Ou seja, para que o analisando seja ético,
o analista tem que ser ético. Nós precisamos de duas éticas. A ética do analisando é aquele que vai apostando na possibilidade da análise, que autoriza a associação livre, que cumpre os horários, que paga a sessão, que permite as interpretações. A ética do analisando é uma posição do analisando que permite o tratamento. A ética do analista também é uma posição que permite tratamento. Sem a ética do analista e sem a ética do analisando, o tratamento se interrompe. Ele não tem como continuar. As duas informações são importantes. Então, veja, essa citação do Quinet talvez seja uma bem clara aí. Veja, a ética da psicanálise não é, pois, uma ética da felicidade. Sua ética não rege o ato do analista. Não pode sustentar-se em nenhum suposto bem supremo. Defender o contrário é um embuste. Isso implica que o analista não responda à demanda do analisando a nenhuma. Pois todas essas demandas de complementação, todas são demandas de complementação para fazê-lo experimentar a falta e o impossível de uma satisfação total. O impossível a ser dito, pois a coisa que comanda está fora do dizível. Única maneira de fazer rolar o desejo das representações, ou seja, pela associação livre. Trocando em miúdos essa citação. Então, veja, a psicanálise não é uma técnica da felicidade. Também tem a menor ideia do que é felicidade, tá? Aí vem outro problema. O que é felicidade? Então, a técnica da psicanálise, a ética da psicanálise, a própria psicanálise não aponta para uma felicidade ou para uma salvação, porque eu nem sei qual é. Por exemplo, os cristãos vão dizer que a salvação está em Cristo, os muçulmanos vão dizer que a salvação está ali num outro lugar, os judeus vão dizer que a salvação está em um outro lugar. Quem está certo? A gente não vai discutir quem está certo, obviamente, mas todos eles apontam para um certo lugar. A psicanálise aponta para qual lugar? Não tem esse lugar, entende? Não tem a Terra Santa, a Terra Prometida, não tem esse lugar. Então, a psicanálise, ela não é uma técnica que aponta para uma felicidade, porque não tem esse lugar consolidado. A sua ética, portanto, né, o que rege o ato analista não pode sustentar-se num suposto bem supremo, ou seja, Cristo, Maomé, Buda, eu não sei o nome da galera, mas vocês entenderam a lógica. Eu não posso sustentar num bem supremo. Não tem esse bem supremo no qual eu posso sustentar essa tal felicidade. Defender o contrário disso é um embuste. Ou seja, eu não posso prometer a felicidade a partir da atividade física, corra e seja feliz. Eu não posso prometer a felicidade através do antidepressivo, tome e seja feliz. Eu não posso prometer a felicidade através do encontro com Buda. Acredito em Buda e seja feliz. Não, qualquer coisa que aponte para um bem supremo é um embuste. Ou seja, não é psicanálise, entende? Essas duas coisas não podem andar juntas. Isso implica, portanto, que o analista não responda à demanda do analisante, a nenhuma demanda, porque todas as demandas são demandas de complementação. Como assim demandas de complementação? Complementação do desejo que aponta para a falta. Há uma falta, essa falta dói, essa falta me causa mal-estar, me causa sofrimento, e eu quero tampar essa falta. Né? Então, há um esforço de complementação, uma demanda de complementação, tentar fazer encaixar. Lembra que a gente tinha falado sobre o encaixe? Ou seja, as demandas do analista procuram mais um quebra-cabeça perfeito, em que eu vou achar aquela peça que encaixa aqui no jogo e ver a imagem pronta. As intervenções do analista, de través, apontam mais para a lógica de que você compra um quebra-cabeça em que as 100 peças que estão ali pertencem a 100 quebra-cabeças diferentes. Ou seja, não há possibilidade de encaixe, de arranjo, de finalidade, de completude. Não há possibilidade de complementação. Não é um quebra-cabeça que se fecha. Não há possibilidade de decifração, e também isso é muito importante. Quando a gente for falar de inconsciente, a gente vai voltar nesse ponto. O inconsciente, ele não está ali para ser decifrado, tá? Ele não é uma espécie de caixa preta, igual aquelas do avião, quando o avião cai, né? Você tem um avião, nossa, o que aconteceu? Achamos a caixa preta, vamos abrir e decifrar todo o mistério. Aí você abre e decifra todo o mistério do que aconteceu e o avião caiu. Não tem essa caixa.
Entende? O inconsciente não é essa caixa que eu vou abrir e encontrar todas as respostas. Ele não é decifrado. E, na verdade, o inconsciente a céu aberto, se eu não me engano, chama psicose, né? Ele não é para ficar aberto também. Ele é recalcado, ele é fechado. Inclusive, tem uma expressão que eu gosto, eu brinco que o inconsciente, ele abre para fechar. Já ouviram essa expressão também? O que ele abre para fechar? Ele abre, por exemplo, num lapso, num sonho, ele abre para fechar. Ou seja, no que ele dá o mínimo abertura, escapa ali um gás, né? Sabe o furo na boia? Dá aquela sopradinha, você já coloca o band-aid ali para fechar de volta. Ele abre para fechar. Então, veja, para fazer experimentar essa satisfação total. Então, o analisando, ele não suporta a falta, ele quer uma complementação. E a gente quer que ele experimenta, através da associação livre, o oposto disso. A ideia de que há, sim, um impossível a ser dito e, por isso, é necessário continuar dizendo. Por fim, então, a ética da psicanálise é a ética do desejo. Por que a ética do desejo e o desejo de quem? Certamente não do analista, porque o analista não está ali como sujeito desejante. O desejo do analista é um desejo de escuta. E um desejo de escuta dos significantes que não são meus, de significantes que são do analisando. E lembrando que os significantes analisando apontam para o grande outro dele também, né? Ele vai trazer dali aonde ele conseguiu formular o seu discurso. Não vai dar tempo do último, mas a gente tem um tempinho ainda para tirar algumas dúvidas, mas eu queria só apontar por que o próximo e aí vocês vão ver que eu não coloquei aqui na tabela ainda, ato analítico, que é um conceito bem complexo, tá? Então, a gente vai, em Freud é mais simples, em Lacan tem uma complexidade um pouquinho maior em ato analítico. Por que a gente vai, então, para a interpretação? Porque, veja, eu proponho que o sujeito fale, a partir de uma atenção que flutua e de uma posição disciplinada minha de me abster, certo? Nisso que, então, eu proponho que ele fale a partir de uma escuta flutuante da minha posição ética de me abster de saber, desejar, concluir ou fechar, as minhas interpretações não podem, portanto, furar com a regra da abstinência. Então, as interpretações não podem, portanto, ter o objetivo de concluir, de fechar, de saber. Consegue entender? As interpretações têm que ter o objetivo de abrir o sentido. As interpretações apontam para o não sentido, para o mais do sentido, para o furo do sentido. Caso contrário, se as interpretações apontam para o fechamento do sentido, eu estou cumprindo a regra da abstinência? Não. Conseguiram entender por que eu preciso falar de interpretação depois da ética? Porque se minha interpretação fecha o sentido, eu descumpri a regra da abstinência. Então, essas regras todas nos levam a qual manejo da clínica. Deu a nossa 1 horinha de conceito. Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre interpretação. Vai ser 1 hora sobre interpretação, porque o conceito de interpretação em Freud, ele tem um ponto muito, muito, muito interessante, que é quando Freud, perto de morrer, em 38, ele vai trazer o texto Construções em Análise, e ele vai fazer uma distinção muito clara entre interpretar e construir. Né? Esse ponto é fantástico, é impressionante. Esse texto do Freud é magnífico. E nessa lógica da diferença entre interpretar e concluir, o Lacan propõe algo que ele chama de ato analítico. Então, a gente vai falar sobre a diferença entre interpretar, construir e o ato analítico. Se alguém tiver alguma pergunta, temos 1 minutinho. Alguém tem alguma pergunta sobre esses 2 conceitos de hoje? Sensacional, fala, Renata. Obrigada. Obrigada, Renata, pela aula. Aulão para variar, né? Tela, Renata. Excelente, excelente. O que foi, Rosana? E o print da tela. O que tem o print da tela? O print da tela. Verdade, peraí, não sai não, deixa eu fechar. Tá vendo? Eu tinha esquecido. Eu sou essa pessoa, gente. Eu sou essa pessoa que esquece. Peraí, não sai não, deixa eu... Excelente, Renata, muito obrigada. Adorei estar com vocês aqui. Deixa eu... vou tirar... nem vou já tirar print, porque eu não lembro como é que tira print, vou tirar uma foto. Porque... é um absurdo que uma pessoa não saiba tirar um print de uma tela? Talvez. Não, eu também não sei. Sabe também não? Que bom que não sou só eu não estou sozinha.
Tem muitas outras coisas que eu não sei aí. Pronto, gente, tirei fotinho de vocês. Obrigada por todo mundo estar aqui hoje. Quarta-feira que vem a gente fala sobre interpretação, construção em análise e ato psicanalítico. Tudo bem? Obrigada. Beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada.